Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós vamos dar continuidade, aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema é a firme esperança do cristão. A firme esperança do cristão. Nosso texto base continua, a carta de Paulo aos Filipenses, só que agora o capítulo 3, do verso 17 até o capítulo 4, verso 1. Então fica assim, Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o capítulo 4, verso 1. Vamos orar, como sempre fazemos, Orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos aprender a Sua palavra e aplicar em nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender a Sua palavra e aplicar em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos crescer ainda mais na fé, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, onde quer que estejamos. Já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses, o capítulo é o 3, verso 17, até o capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Palavra de Deus para nós, E palavra abençoada, O apóstolo Paulo, continuando, escrevendo aos Filipenses, da prisão, Ele tem esse ensino, deixou para nós esse ensino, Então, assim, uma breve introdução, Fica claro que nós vivemos em tempos difíceis, Então, o contexto atual nos mostra isso, Hoje, nós temos uma situação até mesmo, sejam eleições, seja o dia a dia, seja o trabalho, seja na faculdade, na escola, enfim. Nós vivemos em tempos difíceis, Então, assim, temos que ter sabedoria para saber lidar com essas situações e sabedoria no nosso falar também, Então, temos que manter firme a nossa crença mesmo em meio ao contexto atual, Não negociar os nossos princípios. É isso que nós temos que fazer, nos manter firme, Tanto é que a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos. Vamos dar uma olhadinha, já vamos dar uma olhada lá em Mateus, capítulo 24, verso 12, O Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 24, no verso 12. Vou desfolhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, especificamente esse verso 12, O contexto aí é o princípio das dores, Tá falando de Mateus 24, O princípio das dores, mas em particular esse verso 12 fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade. A iniquidade vai se multiplicar. É o que nós temos visto hoje, Estamos no final dos tempos, Então a iniquidade, A iniquidade é a anomia, a ausência de lei, Então as pessoas fazem aquilo que elas querem. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não fala de todos, Quase todos. Aqueles que estão firmes no Senhor, mantém esse amor, Mantém o amor, tá? Então, não de nós, Se esfriará de quase todos, mas não de nós. Vamos dar uma olhada também em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13.
1 Coríntios, isso aí é o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o capítulo é o 13, deixa eu achar aqui também, irmãos, o capítulo é o 13, o verso é o 13, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor, palavra do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, como disse em Mateus 24, verso 12, o amor se esfriará de quase todos. Mas, no nosso caso, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. O amor permanece, né? O amor, Deus é amor, né? Todos sabemos, mas também Deus é justiça, né? Então, esse amor se esfria de quase todos, mas não de nós. Não de nós que temos o nosso Senhor Jesus Cristo como único, suficiente e eterno Salvador. A lição nos propõe, como o tópico número 1 da lição do texto, o caminho da cruz. Está falando exatamente aí do exemplo que o apóstolo Paulo deixou para nós, e ele cita isso aqui em Filipenses 3,17. Vamos ler. Filipenses 3,17 faz parte do nosso texto base. É o primeiro verso do nosso texto base. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está chamando para si, está falando de imitador, ser imitador, porque ele é imitador de Cristo. Isso também está lá em 1 Coríntios, o capítulo 11, verso 1. Vamos dar um pulinho lá. 1 Coríntios, que fala da mesma situação, do exemplo do apóstolo Paulo. O capítulo é o 11, o verso é 1. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aqui no 17 fala isso, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo ele dá para nós esse exemplo. Quem era o apóstolo Paulo? Era o Saulo de Tarso, que teve aquele encontro com Jesus e escreveu as epístolas para nós, depois dessa transformação, depois da conversão dele. Então, depois da conversão, o apóstolo se tornou um grande apóstolo, o apóstolo aos gentios. E ele deixa para nós esse exemplo, sede meus imitadores. E a Bíblia fala também aqui no nosso texto que existem muitos inimigos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Filipenses capítulo 3, os versos 18 e 19, seguindo aqui a sequência, fala assim, diz assim a palavra do Senhor: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha só, Paulo está falando desses que são inimigos da cruz de Cristo. Eles são contra a cruz de Cristo. Eles não valorizam a obra de Jesus na cruz do Calvário. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Está dizendo que está falando do destino deles. O destino deles é a perdição. Ou seja, eles não vão ser salvos. Que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O Deus deles é o ventre. Está falando do egoísmo deles. Eles são egoístas. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha que coisa. Há muitos que são contrários à palavra da verdade. Vamos dar um pulinho lá em Tiago, capítulo 4, verso 4. Dá uma olhada aqui na nossa Bíblia. E existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo são os inimigos da verdade. Tiago, lá no final, depois de Hebreus, aí vem Tiago, capítulo 4, o verso é o 4, diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está falando para ser imitador dele. O apóstolo Paulo está dizendo que há muitos inimigos da cruz de Cristo. Ele fala aqui no verso que eles são... aqui,
capítulo 3, deixa eu voltar no texto base. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, agora os digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí o Tiago vai dizer, né, que amigo de Deus é inimigo do mundo. Mas que amizade é essa? Não é achar que as coisas são legais, são bonitas, não é isso. Está falando de princípios. Princípios do mundo arraigados no seu coração. É isso que o Tiago está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é você, minha casa é bonita, eu gosto da minha casa, então eu sou amigo do mundo. Não, não é isso. Está dizendo que os princípios que foram adotados no coração são os princípios do mundo, em detrimento, né, dos princípios cristãos. Aí a pessoa se torna amiga do mundo e inimiga de Deus. Seguindo, né, os tópicos da lição do texto, o tópico número 2 nos fala na comunidade celestial. Comunidade celestial. Isso está em Filipenses, que é o nosso texto base, né? Capítulo 3, só que nos versos 20 e 21. Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus é todo poderoso, né? Jesus tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, né? Deus é todo poderoso, né? Então é bem interessante, né? Essa questão da nossa cidadania, né? Que nós somos cidadãos, né, do reino de Deus, cidadãos do céu, né? Que dos céus, né? Diz aqui na palavra do Senhor: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa cidadania. Essa cidadania nos foi dada e não conquistada, conquistada por Jesus. Jesus é o único que conquista. Ele nos dá por meio da sua graça, né? Então nós recebemos essa cidadania celestial por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, por conta da obra que ele realizou na cruz do Calvário, né? E agora nós somos um corpo, né? Somos um corpo. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso é o 13. Esse texto é bem conhecido, os irmãos conhecem. Diz assim a palavra do Senhor: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Um só Espírito. Vamos aproveitar a sequência e ir até Efésios capítulo 4, versos 5 e 6. Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6, dando sequência, né? Diz assim a palavra do Senhor: há somente um corpo. Estão falando do corpo, né? E um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Né? Eu li o 4, vou ler o 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Né? Um só corpo. Eu acabei lendo também o versículo 4, né? Então, assim, ficou Efésios, né? Capítulo 4, dos versos 4 a 6, né? Há somente um corpo, né? Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Esse é o verso 4. Então, assim, é uma comunidade, né? Alguns falam comum unidade, né? É uma unidade. Nós somos um, né? Nós somos um por conta da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, um só povo, né? É isso que esses versos vêm dizer. Eles vêm dizer também que nós temos essa nova cidadania, porque nós fomos feitos novas criaturas, conforme o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né? Em 2 Coríntios 5,17, né? Ou se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, por meio dessa obra de Jesus Cristo, nós fomos transformados em seus filhos, filhos de Deus Altíssimo,
né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ganhamos essa, né, essa nova natureza, né, que agora somos novas criaturas, e essa cidadania celestial, sendo todos nós um só corpo. Uma bênção, né? Então, irmãos, seguindo a sequência da lição, né, tem mais esse tópico, é o último tópico, fala da gloriosa ressurreição. Tá? Tá aqui em Filipenses, capítulo 3, né, que é o nosso texto base. O verso é o 21, que fala, diz assim a palavra do Senhor: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Teremos um corpo glorificado, né? E aí, para complementar, né, para a gente ter um entendimento maior, vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 35 a 49. 1 Coríntios, o capítulo é o 15, os versos 35 a 49, né? O tema está assim, ó: os ressuscitados terão corpo. Estamos falando da gloriosa ressurreição, né? Só para poder entender um pouco mais. O apóstolo Paulo escreveu lá aos Filipenses, né? Em Filipenses 3:21, mas aqui tem mais detalhadamente 1 Coríntios 15, né? De 35 a 49. Então vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor, ó: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouvidar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma carne é dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui explica, né? Diz a palavra do Senhor, os detalhes, detalhamentos dessa ressurreição, né? Tá falando que o primeiro homem, né, é alma vivente, é o primeiro Adão, né? E o último Adão é espírito vivificante, está falando de Jesus, né? Nós teremos um corpo glorificado, graças a Deus por isso. Tem um complemento em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, vamos lá também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor, né? Já dá para a gente ter esse entendimento, a questão do corpo glorificado, né? Há o corpo natural, mas também há o corpo espiritual. O apóstolo Paulo detalhou isso bem, né, aos Coríntios e também aqui aos Tessalonicenses, ó, capítulo 4, verso 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, diz assim a palavra do Senhor. Né? Então, assim, a gloriosa ressurreição, o Paulo explica lá, né? Começa a detalhar em Coríntios, tá? Em Tessalonicenses também, e em Apocalipse 21, de 1 a 8, nós temos os novos céus e nova terra. Né? Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 8. Vamos lá em Apocalipse 21, 8. Aí lá nós já estaremos com o corpo glorificado. Né? Depois de passadas todas essas situações, em Apocalipse 21, né? Já estamos com o corpo glorificado. Estaremos, né? Futuro. Diz assim a palavra do Senhor. 21, 1 a 8, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que bênção! Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus! Vale a pena servir a Deus. Jesus está voltando. Né? E para finalizar, né, o nosso texto base, está lá em Filipenses 4:1, fala que nós devemos permanecer firmes no Senhor. Apocalipse acabou de falar, né? Quem não vai herdar. Então, Filipenses 4:1 diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Firmes no Senhor. A recompensa está lá em 21, né? Apocalipse 21, 1 a 8, como a gente acabou de ler. Jesus está voltando. Né? Vamos permanecer firmes naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tá bom? Meus irmãos, a lição ela fica por aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria, né? Não só para aprender tudo aquilo que foi lido, né, na palavra do Senhor, mas também que nós possamos aplicar em nossas vidas. Fiquem na paz.